Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna Luiza. Estamos aqui mais uma semana e hoje um dia muito especial. Eu sei que eu sempre falo isso, mas hoje realmente nós estamos aqui diante de uma mesa para representar então a virada de ano. E nós estamos aqui com convidadas também para que possamos conversar, relembrar momentos preciosos, momentos importantes do ano de 2023 e também encorajá-las a iniciar um novo ano, este ano de 2024, na presença de Deus, próxima de Deus, em intimidade, em oração, em comunhão e próximas às amigas, às pessoas queridas, aos familiares, entes queridos, né, Carol? Nosso desejo é que em 2024 você decida estar à mesa com muitas pessoas, que você crie esses momentos de maneira intencional com seus filhos, com seu marido, com as suas amigas, seja na mesa da sua casa, seja na mesa da casa de outras pessoas, em uma mesa de restaurante, por que não? Uma mesa de uma cafeteria. O importante é que você se desligue deste aparelhinho e se conecte cada vez mais com as pessoas reais que estão aqui do nosso lado. Então esse é o nosso desejo, por isso que a gente gravou todos esses episódios no ano de 2023, porque o nosso desejo é que vocês se conectem uns com os outros, como família, e que a gente valorize esse tempo aqui. Então, antes de você fazer qualquer coisa, pega o link desse episódio, que eu sei que ele vai abençoar a vida de muitas pessoas, e manda para todo mundo assistir esse episódio especial de Ano Novo. Compartilhem, hein? Não esqueçam. E também nós temos um perfil lá no Instagram, para você que nos acompanha, já me ouve há muito tempo. Mulherdeverdade.ipp. Mulherdeverdade.ipp. Lá no Instagram nós também temos outros temas, você pode mandar sugestões, você pode colocar quem você gostaria de ouvir e ver aqui nesse bate-papo, você pode trazer dúvidas, nós estaremos por lá e responderemos as suas questões. E hoje a gente tá com o time completo das hosts. Vocês viram a gente no Natal, agora vocês estão vendo a gente de novo no Ano Novo, porque não faz nenhum sentido a gente fazer um especial e trazer pessoas diferentes. O especial é com a gente, né? Pra gente fazer um momento mais íntimo, mais gostoso de bate-papo. Então a gente tá com a Esther e com a Leandra aqui. Vocês viram elas por aqui também, né? Durante o ano. E hoje a gente vai fazer como todo mundo faz no dia 31. A gente vai fazer uma retrospectiva do podcast pra gente pensar em algumas coisas. Então a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse, todo mundo sentou aqui, os convidados, e tiveram que responder uma pergunta, e agora nós vamos ter que responder essa pergunta. O que a gente aprendeu sobre Jesus aqui no podcast nesse ano de 2023? Quem quer começar? Olha, eu posso começar, porque inclusive foi recente e nós recebemos um pastor aqui. E ele falou algo que ficou muito marcado em meu coração, sobre quem é Jesus. Porque muitas vezes a gente idealiza um Jesus. Muitas vezes eu falo que Jesus é aquela pessoa que eu gostaria que ele fosse, né? Mas, na verdade, será que eu realmente conheço o Jesus que está na Bíblia? E então, durante este ano, nós aqui, né, Carol, tivemos o privilégio de receber diversos convidados e a gente pode perceber que cada um traz Jesus de acordo com aquele momento de vida, de acordo com aquele ciclo, com aquela fase, o que Jesus representa para ela. E sim, nós temos muitos atributos de Jesus na Bíblia e foram respostas lindas, muitos deles, quando falam de Jesus, o olho enche de lágrima, que amor, né? Então, realmente, esse momento para mim de dizer quem é Jesus é um momento muito especial, onde a gente fala da pessoa que é mais importante das nossas vidas, da pessoa que a gente tem que amar sobre todas as coisas, e quando os olhos se enchem de lágrima, a gente entende um pouco desse amor. E para mim, Jesus, ele realmente é a razão da nossa existência,
É por Ele que nós estamos aqui. É sobre Ele todas as coisas. Tudo que a gente faz, tudo que a gente é por Jesus. Então são muitos atributos que nós ouvimos falar. Inclusive nós trouxemos um episódio aqui de Ações de Graça, onde nós lemos na Palavra de Deus diversos atributos maravilhosos sobre o nosso Senhor e Salvador. Então, para mim, este ano foi realmente especial poder ouvir falar tanto sobre Jesus. Toda segunda-feira. Eu acho que para mim foi conhecer um Jesus que eu já conhecia, mas um pouco mais profundo. Eu conhecia Jesus pelo que as outras pessoas falavam. Agora, conhecer Jesus no profundo ali, lendo a Bíblia, eu e ele, foi o que mais me marcou com ele esse ano. Foi a profundidade que eu conheci. Porque, igual a Bruna falou, né? Cada um fala de uma forma. Quem é Jesus pra você? Cada um fala de uma forma. Mas pra mim, eu posso falar que Jesus, esse ano, foi um marco pra mim. Porque eu o conhecia de uma forma. Agora eu tenho certeza que eu conheço muito mais profundo. E eu quero conhecer ainda muito mais. Eu acho que a minha resposta é um pouco parecida com a da Bru, talvez, porque eu fico pensando, né, que a gente estuda por muito tempo na igreja sobre os atributos de Deus, Jesus, as características e tudo mais, que foi o que o pastor falou, o Mauro, né, que a gente precisa aprender sobre Jesus das Escrituras. E quando as pessoas sentam aqui e respondem essa pergunta, né, quem é Jesus pra você, a gente consegue ver na prática aquele Jesus que a gente vê nas Escrituras. E como você disse, a gente vê aquilo no coração das pessoas mesmo, elas se emocionando e falando daquele Jesus. Então, para mim, isso foi muito marcante. Ver como Jesus realmente toca na vida das pessoas e ver como ele é real na vida das pessoas, como ele é realmente vivo, sabe? Não é só uma história que está ali escrita, não são só palavras, mas é um Jesus vivo, um Jesus que muda a vida das pessoas, um Jesus que caminha com as pessoas, e todas as respostas que são muito pessoais, nós vimos aqui, né, durante o ano. Então, para mim, foi muito especial ver na prática o Jesus das Escrituras. E teve... Desde a primeira entrevista, nós entrevistamos o pastor Léo. E aí você vê um homem com quase 2 metros de altura, com os olhos cheios de lágrima. Isso não é muito difícil pro Léo, não, mas tudo bem. Mas foi a primeira resposta dele, já emocionado. Isso foi marcante para mim também. O Léo é bem emocionado. Quando ele fala do evangelho, assim, ele sempre fica muito emocionado. Pra mim, eu acho que o momento que mais me marcou, que eu já falei aqui, né, foi quando a Laís trouxe, e eu achei que fez muito sentido depois de todas as outras pessoas, porque a gente vai conseguir dizer quem é Jesus de acordo com aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Então, a gente já provou algumas coisas de quem o Senhor é, e às vezes a gente prova coisas que estão na nossa cabeça, a gente até brincou, né? Ah, Jesus é lindo, onde está escrito isso na Bíblia? Não tá, mas eu acho que ele é lindo. Então, às vezes a gente vai dizer que ele é, e eu vou viver esse Jesus que não tem nada a ver com o que está nas Escrituras. Mas quando a gente vai se aprofundando no conhecimento de quem ele é, a gente tem a oportunidade de ir provando em alguns momentos. E eu lembro que quando eu sentei ali e falei, olha, pra mim é um momento em que Jesus é restaurador. Hoje eu já posso dizer que eu tô provando um Jesus bondoso. Em alguns meses de diferença, a gente consegue provar de outras coisas, porque ele é vivo, ele é real, ele quer ter um relacionamento pessoal comigo, com vocês que estão assistindo a gente. Então eu quero que você que está em casa pense também, o que você aprendeu sobre Jesus aqui no podcast esse ano de 2023? E eu queria que a gente lesse. Você quer ler, Lia? Colossenses 1, do verso 13 ao verso 20. E eu gosto muito desse trecho porque ele vai dizer muitas das coisas que Jesus é em um curto trecho, né, das Escrituras. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que, nele,
residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse comigo, mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nossa, que profundo, né? Eu gosto muito desse trecho porque ele vai encorajar a gente a pensar em muitas coisas, né? A respeito de quem Jesus é. E ele vai fazendo, ele vai trazendo de uma maneira muito ampla, né? Então ele vai dizer, olha, é sobre reinos, mas ele redime pecados. E é sobre todas as coisas. E as coisas foram criadas por ele, por meio dele. Então eu gosto muito desse trecho. Porque se alguém tem alguma dúvida a respeito de quem ele é, e se ele é aqui, a Bíblia está dizendo, ele é, ponto. Então não era e nem será, é. Tempo presente, sempre. É o eu sou, constante, né? Então eu gosto muito desse texto e eu acho que ele é muito encorajador pra gente pensar. E aí eu encorajo vocês, meninas, e você que tá assistindo a gente, a encontrar textos bíblicos que vão ajudar a gente a conhecer quem Jesus é. E eu entendo isso, nele tudo subsiste, eu compreendo isso, eu vivo isso. Quando alguma coisa foge do meu controle, eu compreendo que ele é antes de todas as coisas, então que ele sabe de tudo, porque antes mesmo de eu nascer, antes mesmo do mundo ser criado, ele já existia. Eu creio nesse Jesus, ou às vezes eu creio num Jesus que, sei lá se ele sabe, né? Porque como a vida tá uma bagunça, tá tudo fora do lugar, não sei o que vai acontecer. Então a gente precisa crer nesse Jesus, a gente precisa se relacionar com esse Jesus que as escrituras trazem, né? Então eu achei muito legal isso que o Mauro Meister falou pra gente também, porque muitas vezes a gente acredita num Jesus que a gente mesmo criou. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então fica meu desafio para vocês, para 2024. Pelo menos um texto. Escolher um texto que vai falar sobre quem Jesus é e pedir, Senhor, eu quero aprender mais sobre esse atributo de Jesus esse ano. Eu quero viver, eu quero experimentar isso. E tem muitos. Você não sabe por onde começar, eu vou dar uma dica. Abre em João. 1:7 eu sou. Se eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a luz do mundo. Um deles começa por aí. Você não sabe por onde começar, João, e um dos eu sous é um bom caminho. E eu acho legal os eu sous porque eles vão trazer alguma história que tem a ver com aquilo que está acontecendo para elucidar e para ilustrar. Então, vale a pena aí começar. E aí eu quero que vocês contem agora pra gente um momento que vocês acharam que foi muito especial aqui no podcast esse ano. Pode ser por trás das câmeras, pode ser na frente das câmeras, porque muita coisa acontece aqui, gente, antes e depois, viu? Muita coisa acontece. Quem quer começar? Então, vamos lá. Bom, sem dúvida, para mim, estar aqui já foi algo muito especial, né? Eu não tinha isso nos meus sonhos e o Senhor me trouxe realmente este presente este ano. Então, eu estaria ajudando nos bastidores, né, Carol? Foi quando eu me propus a ajudar com a mesa, sabe, gente? E o golpe tá aí, quer quem quer. Caí no golpe. Eu pensei a mesma coisa. Foi quando a Carol me perguntou se eu gostaria de ser treinada para estar aqui. E eu disse, Senhor, eu falo tanto sobre dizer sim, sobre fazer a vontade de Deus e fomos, né, seguindo. E aí, neste ano, estar aqui, para mim, foi um ano de muito estudo, de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. Estar aqui diante dos convidados, ouvindo histórias, ouvindo experiências das mais diversas com Jesus, foi realmente impactante, foi transformador. E um dos momentos que foi muito marcante foi quando eu mesma estive ali do outro lado daquela mesa e pude falar sobre o perdão. Então, falar sobre o que Jesus fez na minha vida não foi fácil. Então eu escrevi, né, Carol? Eu falava, Carol, e agora eu escrevi um texto, eu li pro meu marido e eu chorei, e depois eu sorria de gratidão, e depois eu chorava. Era assim, foi um misto de emoções, revivendo toda a minha trajetória com Jesus, desde quando ele me resgatou. Então, reviver tudo isso e entender hoje, olhando para trás, muitas coisas que a gente não entende no momento presente, é muito precioso,
né? A forma como o Senhor nos conduz e me conduziu até aqui. Então, olhar para essa retrospectiva da minha vida e entender que o Senhor cuida de cada detalhe, né? Foi muito maravilhoso. Então, um dos momentos para mim muito preciosos foi esse, quando eu pude resgatar tudo aquilo que o Senhor realmente fez na minha vida e principalmente sobre a minha cura, né? Como Ele me curou, como Ele trouxe o perdão. Oh, esse foi o episódio que eu marquei também, acredita? Porque foi o primeiro episódio que eu estive à mesa, né, com vocês. Porque foi um momento especial, você estava aqui. E pra mim a história foi muito marcante, né? E eu lembro que eu falei pra você no dia do episódio. Apesar de te conhecer há muitos anos, eu não conhecia a sua história. Então pra mim foi muito especial conhecer a história de alguém que tá perto de mim toda semana. Toda segunda-feira, às vezes 2 vezes por semana, nós estamos aqui, né? E ver tudo aquilo que Deus fez na sua vida, toda a sua história, pra mim, foi muito marcante. E um outro episódio que pra mim foi muito especial também foi de Ação de Graças, né? Quando nós reunimos toda a equipe que trabalha com a gente, que nem aparece aqui, todas essas pessoas que têm paciência conosco, que nos ajudam com o que a gente precisa, que correm conosco, é muito precioso. Quando a gente olha assim o trabalho, né? A obra, as coisas que Deus vem fazendo e quantas pessoas estão envolvidas nisso. Como Ele coloca pessoas ali para fazer o trabalho dele. Para mim é muito, muito especial pensar nisso tudo. Interessante, né? Que quando eu falei, tá bom, Senhor, eu vou dizer sim. Ok, eu vou dizer sim. Mas eu não esperava que o Senhor faria tudo isso. Foi algo, assim, realmente surpreendente. O episódio da Bruna também, eu entrei... Até mandei mensagem pra você, né, Bru? Que episódio foi esse? Eu chorei do começo ao fim. Porque tocou muito em mim. Eu também não conhecia essa história da Bru. Então foi muito bom. Mas um episódio que ficou super marcado pra mim foi o da Cláudia Krieger. Que eu estive do outro lado. Foi muito corrido, a Carol me mandou mensagem no... Lia, você pode vir gravar? Eu falei, ai meu Deus, eu nem me preparei, Senhor. Eu não sei nem... Meu Deus, não sei nem por onde eu começo. E aqui do outro lado o Senhor foi me dando palavras, né? A Carol, como sempre, né? A Carol sempre colocando a gente no fogo, né? Não sou eu que ponho ninguém no fogo, é o Senhor. Sim, viu? E foi muito emocionante, porque o que ela falou era o que eu tava precisando ouvir. Eu vinha no carro falando, Senhor, eu queria tanto ouvir a Tua voz, tô precisando tanto, porque eu preciso estudar, mas eu não sei por onde começar a estudar a Tua palavra. Por onde que eu vou começar? Como é que elas começaram? Aí comecei a perguntar pra todo mundo, como é que você conseguiu? Como é que você começou? Me conta. Então, da Cláudia Krieger foi muito, muito, muito marcante pra mim. Nossa, eu saí daqui e falei pra Carol, eu vou pra casa, eu vou chorando até em casa, tá? Porque o Senhor pegou ali na minha ferida e falou, você quer ouvir? Então vamos lá que eu vou fazer você ouvir agora. Então, pra mim foi muito importante esse episódio. E a Ação de Graças também foi muito maravilhoso, mas o de Natal... foi incrível. Falar sobre Jesus é maravilhoso, né? É lindo falar sobre Jesus. Mas a gente falou mais profundo, né? Falou sobre o Natal. Então, acho que pra mim foi muito importante isso. E também poder agradecer, né? Assim, a cada pessoa, a Carol falou, quero nominem, por favor, a pessoa que você quer agradecer. Foi muito importante pra mim, porque eu pude... olhar o panorama da minha vida e falar, Senhor, muito obrigada por esse ano, por essa oportunidade. Igual a Bruno, não estava nos meus planos. Quando eu disse sim, Senhor, o Senhor falou, ok, tá bom, vai ser mais do que você tinha pensado. E realmente tem sido. Esse ano foi realmente de muitas surpresas. O que eu acho interessante que eu vou ouvindo vocês falando, né? As pessoas sempre perguntam, como que você monta o seu time? Eu acho isso muito interessante. As mulheres que vêm trabalhar com você no Design Divino falam, eu não monto nada. Ué, como você faz? Eu falo, Deus, a obra é sua, o Senhor se vira. Eu tô aqui, o Senhor me deu essa missão, o Senhor se vira. E quando a gente foi apresentar o projeto para o Quirino, a gente tinha uma ideia meio embrionária do que ia ser, a gente fez um escopo lá, mas eu acho que o que a gente pensou não tem nada a ver com o que acabou acontecendo mesmo, né, na realidade. As pessoas que a gente pensava em trazer, os temas, a forma como a gente pensava em abordar, a pergunta que a gente faz, quem é Jesus para você, foi a Luísa que sugeriu. Falou, por que vocês não perguntam todo episódio para os convidados, quem é Jesus para você? Eu acho que ia ser legal, porque ia ficar uma marca, todo mundo ia vir e trazer, e aí vocês iam coletando essas informações. Então, tudo que acontece aqui não é ideia de uma pessoa só, são coisas que Deus vai levantando uma pessoa aqui, vai levantando uma pessoa ali, e as peças vão se juntando. Então, para mim, o que eu acho que é mais especial desse projeto é que
foi despertando muitas pessoas. E Deus foi trazendo quem Ele quis trazer pra cá. Porque é uma pessoa, eu posso te ajudar a fazer isso. Eu posso te ajudar nos bastidores. Eu posso te ajudar não sei o quê. Mas hoje eu preciso que você sente aqui. Não, mas eu sento. E no fim, foram 4 pessoas. E no começo, a nossa ideia era fazer rotativo. Não sei se a Bruna lembra. Então, cada semana, a gente ia pedir para uma das mulheres do ministério virem aqui, sentarem. E a gente conversou aqui na direção, conversamos com o Quirino. Ele disse, olha, não dá certo um projeto assim, com muita gente volante. Porque vocês não vão criar identidade do podcast, as pessoas não vão criar identificação com vocês. Então, vocês têm que ser sempre os mesmos rostos ali. Eu falei, mas é um desafio muito grande, só 2 pessoas. Porque as nossas vidas acontecem, ficar doente, muita coisa acontece. Então, eu nem esperava, a gente nem pensou, não pensava, mas eu achei que 4 pessoas é um número muito bom, é um número excelente, porque a gente pode ir trocando quando uma não pode, outra não pode. Às vezes ninguém pode, vem uma aqui sozinha. Vocês já viram episódios assim aqui, mas é a agenda de Deus, né? É o que Deus tem pra fazer, aquilo que Ele tem pra colocar. E pra mim, eu acho que o momento mais especial pra mim aqui nesse episódio foi o dia que eu gravei sozinha com o Thiago Matos. E ele falou, né? O que a mãe dele disse pra ele, assim, ecoa na minha cabeça constantemente. Que ele disse que ele teve um desentendimento com a Nath. E ele saiu do quarto e ela tava lá na casa deles naquele dia. Ele falou, mãe, tá muito difícil, eu não tô aguentando mais. Ela vira e fala pra ele, morra pra você mesmo, morra. Porque a tua mulher precisa muito de você nesse momento. Então, morra pra você mesmo. E aí, quando ele tava dizendo que a mãe dele falou pra ele, era como se Deus dissesse pra mim, morra pra você mesmo. Para suas vontades, porque o que as pessoas mais precisam agora é disso que tá acontecendo aqui. E o que aconteceu pós-câmera, né, quando a gente terminou, foi mais especial ainda, que foi a conversa que a gente teve. Ele foi colocando, perguntando algumas coisas pra mim sobre o Ministério de Mulheres, aquilo que a gente fazia aqui. E ele foi falando algumas coisas e eu fiquei pensando, meu Deus, esse projeto realmente é do Senhor e outras pessoas que nem estão aqui estão reconhecendo o que está acontecendo. Então, para mim, foi muito especial aquele episódio que eu apanhei demais, que eu tava sozinha. Então, não era para outra pessoa, era para mim mesmo. Aquele morra era para mim. Mas foi muito especial também, porque eu acho que a gente conheceu muita gente. A gente criou muitos laços, novas pessoas que não faziam parte do nosso ciclo, agora fazem parte do nosso ciclo. E o que é mais mágico é só porque a gente sentou juntos à mesa. A gente conversou 1 hora aqui e a gente estreitou laços. E eu amei, porque tem gente que fala assim, eu quero voltar outras vezes, vamos tomar um cafezinho. Eu falei, podem voltar e nós podemos tomar café. Amei. E aí eu queria ler para vocês, para a gente guardar isso, porque eu trouxe essa pergunta, porque eu acho que é muito importante a gente lembrar. E eu falei um pouco sobre isso no episódio que eu falei, né? Tava do outro lado, sobre os memoriais. É muito importante a gente voltar para trás e sempre lembrar por que Deus permite que a gente faça parte de projetos, que coisas aconteçam. E aí eu queria ler lá, Josué 4, do verso 23 a 24, que vai dizer assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, tudo que a gente viveu aqui esse ano, e agora a gente poder voltar lá atrás, é pra gente lembrar que o nome do Senhor está sendo exaltado e para que outras pessoas conheçam o Senhor. E aí eu quero que você em casa lembre qual que foi um momento que foi especial pra você aqui no podcast. E se você quiser escrever no chat pra gente acompanhar, pra gente saber, vai ser muito gostoso saber o que vocês mais gostaram, apreciaram esse ano. E eu já quero fazer desse momento um momento de agradecer você que acompanha a gente, porque a gente recebe muitas mensagens. Gostei muito, que bênção, muito obrigada, porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos levantou para falar com vocês, mas primeiro para Ele falar com a gente, porque a gente apanha aqui toda semana, e às vezes a gente apanha 2 vezes, que vocês assistem 1 vez por semana, mas a gente grava 2 vezes, então a gente apanha bastante. Mas é uma bênção a gente poder ser abençoada pelos testemunhos de vocês também, aquilo que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Então vamos sempre lembrar, voltar lá, quando a gente perde um pouco a perspectiva, a gente não sabe, vamos voltar e vamos lembrar. Aí agora, essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Agora eu quero ver. Qual foi o episódio preferido de vocês? Olha, foi difícil. A gente estava aqui discutindo antes, né? Gente, como foi difícil achar um. Mas eu acho que pra mim foi o da Nathalie Campos, que ela falou sobre o trabalho da mulher. E pra mim foi muito importante, porque eu tava... o meu filho, agora ele tem 4 anos, né? E eu tava, Senhor,
minha faculdade tá acabando, o que eu vou fazer depois? Será que eu já posso voltar a trabalhar? E o Senhor, todo momento, não, ainda não é a hora. Na hora que a Nathalie falou, eu falei, Senhor, eu já entendi. Eu entendi, Senhor, que ainda não é o momento. O momento é dedicar a minha família. Minha família é meu primeiro ministério e eu tenho que cuidar e zelar. Quando eu aprendi isso, mudou a minha vida. Eu comecei a ver o meu lar diferente. Não como uma casa, eu, meu marido e meu filho, não. Nós ali somos um ministério. Nós ali vamos acolher pessoas, ali nós vamos ajudar pessoas. Todo mundo que entra na minha casa, eu quero que se sinta bem, que se sinta confortável. E eu comecei a observar isso. E a Nathalie falando disso, eu falei, Senhor, ainda não é o momento, eu ainda não estou preparada. O meu lar ainda precisa disso. E o Senhor falou muito comigo também, no da Raquel, de Petra. E ela falou ali sobre os filhos. E aí me tocou de novo. Eu falei, Senhor, eu te entendi de novo. Porque vocês acham que só vocês apanham, tá? Nós aqui, que estamos frente a frente com o convidado, na hora que o convidado fala uma coisa, a gente fala, meu Deus, é pra mim. Se a gente pudesse toda vez, quando alguém falasse, falasse, meu Deus, é pra mim, todo mundo ia ficar, meu Deus. Mas ela falou sobre os filhos, a importância, ele falou, né, de tal, convívio com os filhos. Pra mim foi muito importante, porque esse ano o Senhor trabalhou muito em mim nessa questão da família. O Senhor pegou bem nesse ponto comigo e eu achei isso muito importante. Então, esses dois, tá? Não foi só um. Esses dois foram muito importantes pra mim. Sister. Bom, da Marcele, a gente tava conversando aqui, né? Que é o preferido mundo da Bru também. Marcele, sem spoilers. Já foi. O da Marcele Quirino foi um episódio muito especial. A história dela, tudo que ela passou e ver como ela consegue perceber a vontade de Deus em meio às dificuldades e persistir, seguir firme nos caminhos do Senhor, mesmo em meio a tudo isso, pra mim é muito confrontador, né? Confronta a gente de uma forma que a gente olha e fala, ok, eu não sei de nada, eu não sou ninguém, eu não confio em Deus como deveria, sabe? Então, pra mim foi muito especial. Tanto a Marcele aqui à mesa, quanto nos bastidores, ouvir ela falando de tudo aquilo que Deus fez e faz na vida dela, sabe? Mesmo passando pelo que for, ela consegue ver a vontade de Deus, a bondade de Deus ali e viver aquele momento sabendo que Deus está no controle. Então, pra mim foi muito especial. Pois é, gente. Foram vários, né, especiais. Sim. Assim, eu creio que cada episódio o Senhor tem um propósito, tem algo para trabalhar conosco. Realmente é muito, muito gostoso, é muito desafiador, né? E muitas vezes eu saio daqui sorrindo, feliz, e tem dias que eu saio chorando no meu carro, eu vou em oração embora, porque a gente vê o quanto nós precisamos aprender, o quanto a gente precisa mudar a atitude, colocar a palavra de Deus em prática. E eu falo, Senhor, né, o quanto eu ainda tenho que melhorar, enfim. E a Marcele Quirino, ela falou sobre a mulher de verdade aceita a vontade de Deus. Então, realmente, assim, ela teve diversos sofrimentos, principalmente com a maternidade, perdeu, né, filhos e, por fim, ela tem hoje filhos lindos e adotado, um filho com uma filha com necessidade, né, especial, e ela falando sobre a eternidade, tudo isso com um sorriso no rosto. Então, assim, imagina o que ela sofreu e ela pode estar aqui testemunhando sobre esse sofrimento e falando sobre Jesus ser a esperança dela. É incrível, é algo que emociona, assim, você estar com pessoas que realmente amam o Senhor, pessoas de fé, né, com fé, isso é realmente lindo. Então, para mim, tiveram outros episódios também especiais da própria Mari e da Laís, falando sobre como servir ao Senhor com os nossos dons. Quantas pessoas a gente conhece que acabam se distraindo com outras coisas e não servem ao Senhor, ainda não
não entendem, né, o verdadeiro propósito de estarmos aqui. Então foram diversos episódios quando a gente aprendeu sobre a oração, sobre como orar por pessoas, a importância de orarmos umas com as outras. Então, cada episódio foi realmente um aprendizado e um desafio de como estar realmente no centro da vontade de Deus e colocar em prática tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, tiveram vários episódios. Realmente é difícil, gente, escolher um só. Vocês foram falando, eu fui lembrando de outros. Eu falei, sim. Mas eu tenho um top 3 dos episódios. A gente falou só 2, ela já colocou 3. Eu tenho um top 3. O que eu mais gostei foi o que ele não fazia parte da nossa agenda, não fazia parte dos nossos planos. Recebi um WhatsApp de um amigo, valeu, Dani Simões, parceiro aqui do que a gente tá fazendo. Deus abençoe você, pastor Daniel Simões. Quem sabe ele não vai aparecer por aqui em 2024. Aguardem. E vocês vão conhecer um pouco mais a respeito dele. E ele me mandou um WhatsApp e falou, olha, Carol, o Iago Martins tá aqui, eu acho que você devia gravar com ele. E eu pensei, mas o que o Iago Martins tem a ver com mulher de verdade? Né? É muita teologia, não que a teologia não tenha a ver, tem tudo a ver, porque a gente quer que as mulheres estudem a palavra, mas é muito mais denso, né, o conteúdo. E ele foi conversando comigo, aí eu comecei a olhar no Instagram, falou, não, Carol, você tem que marcar, você tem que fazer um podcast com ele. Ele tava muito, assim, incisivo, né, que eu precisava, e a gente conseguiu marcar um horário dentro da agenda dele, dentro da agenda da TV, encaixou, e a gente tinha 1 hora certinho, a gente não podia atrasar um milímetro de segundo ali, porque não ia dar tempo. E pra mim foi o episódio mais marcante, porque ele veio falar sobre sofrimento, e eu acho que o Daniel insistiu muito, porque Deus queria que o Iago sentasse aqui pra falar comigo, para falar pra mim a respeito da perspectiva do sofrimento, de como a gente tem que encarar isso. E ele deu testemunho de pessoas da igreja dele, como que ele aprendeu com outras pessoas a respeito do sofrimento, essa perspectiva. E o que para mim que ele falou que é o mais importante: você não pode buscar a Deus no sofrimento e achar que você vai encontrar a força necessária para vencer. Por quê? Você tem que conhecer a Deus antes, porque senão você vai ficar patinando, porque você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Então ele fala, você tem que se preparar antes. Você tem que preparar a mala, a mochila, porque o dia, C.S. Lewis fala sobre isso, né? A última hora da noite, quando bater ali, se você não estiver preparado, você não vai ter. Então, para mim, foi muito importante, porque a gente tem que conhecer o Senhor, buscar o Senhor, estudar a palavra, porque a gente precisa. Porque o dia bom é hoje, mas eu não sei se daqui 10 segundos o dia mal vai chegar. E o que vai me ajudar? Onde eu vou firmar os meus pés? Como que eu vou ter força? Então a gente vê muitas dessas pessoas que são inspiradoras, mas elas buscam ao Senhor todos os dias. E quando chega o dia mal, elas só continuam buscando esse Deus que elas buscam todos os dias. Então para mim, isso que ele trouxe foi muito marcante. E aí o segundo, da Mari e da Laís, mas é por uma questão muito afetiva, né? Eu cresci com a Mariana, a gente é amiga desde que a gente tem 15 anos. Então é muito legal ver o que Deus faz na vida dela, depois de, não vou dizer quantos anos, vocês vão saber quantos anos a gente tem, mas... E o terceiro é o da Jaque. Primeiro porque ela veio, gente, de Curitiba, tá? Valorizem, assim, 100%. Ela veio de Curitiba, pelo bolso dela, da iniciativa dela, para agradecer a Deus, porque ela ouviu a respeito do papel da mulher com a gente aqui no Design Divino. E ela veio aqui contar o que Deus fez, porque ela estava muito grata por como Deus transformou a vida dela, transformou a perspectiva dela. Então eu gosto muito do episódio dela por uma memória mesmo afetiva, porque é muito significativo. Ela viajou mais de 500 quilômetros para sentar aqui e dizer, olha, Deus transformou minha vida, eu não preciso ser feminista, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso amar o Senhor. E eu acho muito admirável, porque ela é muito novinha. E ela já tem toda essa disposição, essa sede, o testemunho dela, como ela escuta a voz do Senhor, como ela obedece ao Senhor. Então, pra mim, assim, vocês estão falando, eu fui lembrando, é um top 3 aí que eu gosto muito. E aí, agora, qual foi a lição que vocês aprenderam esse ano, assim, de uma maneira bem breve e objetiva? Qual foi uma lição, uma coisa assim que foi muito marcante que vocês aprenderam aqui? Olha, pra mim foi sobre propósito. Ter propósito e não se desviar dele. E foram várias, né? E também sobre relacionamentos significativos, assim, sobre estar próximas, né? Para mim, estar próxima a pessoas que realmente conhecem a palavra, que me ensinam, pessoas maduras.
E então foi sobre propósito e sobre relacionamentos. Boa. Eu gostei, né? Pra mim, eu acho que foi sobre a importância e o poder que a oração tem na nossa vida, na vida do cristão. Eu lembro muito do episódio da Ju Madureira, de quando ela contou da filha dela, de tudo que estava acontecendo, que ela disse que entrou no quarto e ela entregou pra Deus, né? Toda a situação que estava acontecendo ali, ela disse que depois daquilo ela descansou. Que não importava mais o que os médicos falassem, o que as pessoas falassem, que ela descansou. Ela sabia que Deus estava cuidando da situação. E eu fico imaginando, gente, como é difícil a gente entregar, de fato, as coisas pra Deus e descansar, né? Mas é o que você disse, isso é resultado de uma vida buscando ao Senhor, de uma vida de oração. Então, isso de você ter um relacionamento íntimo com Deus e um relacionamento pessoal foi uma coisa muito marcante pra mim no podcast, sabe? Não é um Deus que a gente escuta no domingo, um Deus que a gente senta ali no culto por 1h30, que seja. Não, é um Deus que tá presente na nossa vida no dia a dia, em todos os momentos, em todas as horas. E é um Deus que cuida e se importa com cada uma das situações que nós passamos ao longo dos dias, né? Ao longo da nossa caminhada. É interessante, porque isso já vem direto com o que eu ia falar. A profundidade com Deus é o que muda tudo. Depois que... eu falo por mim porque isso aconteceu comigo. Eu nunca fui de muito orar. Eu tenho uma dificuldade de leitura. Então, eu tento orar o mais breve possível. E eu leio a palavra, mas eu não consigo compreender. E eu orei ao Senhor esse ano inteiro. Senhor, meu propósito é ler e compreender. Compreender, entender e conseguir passar para as pessoas. Porque eu leio, compreendo, mas eu não consigo. E o Senhor veio tratando comigo. O Senhor veio tratando comigo em oração, com as palavras de vocês, com as orações, com o aperto do meu marido. Lia, você precisa estudar, Lia. O Senhor tá te colocando no fogo. Você precisa saber. Você precisa compreender. Você não precisa saber só do Deus que você ouve no domingo na igreja. Você precisa saber mais profundo. E isso foi muito importante pra mim. Eu acho que o podcast me fez despertar isso. Foi como se o Senhor ligasse uma luzinha. Lia, agora você precisa cuidar disso. E nisso o Senhor me fez uma ponte que eu precisava cuidar da minha saúde física e mental. Então, nisso, o Senhor vem tratando comigo totalmente na palavra. Fazer o devocional foi, assim, o pilar. Falei pra Carol, foi o pilar disso. Era o que faltava na minha vida. Era eu conhecer o Senhor, mas por onde que eu ia conhecer? Senhor, a gente tem tantas coisas pra fazer. Se coloque um momento pra você. Pra mim, isso foi crucial. Então, você coloque isso como a sua meta do ano que vem. Faça devocional. Assim, nem que seja 5 minutinhos, mas tenha um momento com o Senhor, porque pra mim mudou o meu ano. Eu acho que o Mulher de Verdade me trouxe isso, que eu precisava entender esse Deus que eu tanto falo, pra passar pro meu filho, porque às vezes meu filho faz perguntas difíceis, ele só tem 4 anos, mas faz muitas perguntas difíceis. Mamãe, por que chove? Por que o Papai do Céu mandou chuva? Aí eu tenho que ler, compreender, pra explicar pra ele. Então acho que trazer esses valores pra minha família foi muito importante, porque primeiro foi pra mim. O Senhor primeiro tratou comigo, pra eu poder tratar com os meus pais, com todo mundo que tá ao redor. Foi muito importante isso. Eu acho que a lição mais importante que eu aprendi esse ano é que Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Porque eu lembro que quando a gente começou o ano, em janeiro, nem tava nos meus planos, na minha agenda. Nossa, ter podcast. Isso não é que eu faço metas, né? Todo ano, gente, eu tenho as metas que eu quero fazer naquele ano. Podcast não estava na minha meta, não estava na minha agenda. Nem ir pro México com clareza, né? Só depois que veio, já acontece a história aqui, já veio visto. E pra mim, quando eu tava lá no México e o Senhor conversou comigo, ele disse, olha, vocês vão ter um podcast pra mulheres lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aí eu, tá bom. Vamos ter. Não tinha nem estúdio na época aqui na igreja. E em menos de um mês depois que o Senhor falou isso comigo, o estúdio ficou pronto e a gente tava aqui dentro gravando o primeiro episódio. E aí, pra quem... Essas são as coisas assim, né, internas. Muitos problemas aconteceram pra gente começar, pra gente colocar o primeiro episódio. Você que acompanha a gente desde o começo, não sei se você lembra que vocês estavam assistindo o primeiro episódio, ele caiu do ar e a gente teve que colocar ele na terça-feira. E aí vocês não sabem, mas essas meninas ficavam assim, você não vai desistir. Eu falava, ai, que eu vou ficar tendo trabalho, não tá dando tudo errado, acaba logo com isso. Vamos ficar aí se matando. Ai, não é pra acontecer isso aqui não, deixa pra lá, esquece.
E elas, não, Carol, não pode desistir. Deus tem plano. Vocês lembram disso? Eles têm propósitos. A gente Áudios não e foi áudios, Um dia inteiro de áudio, isso que eu falo. Eu ia falar que eu até me emociono quando fala do começo do podcast, porque como a gente sofreu com essa Carol, viu? Porque ela queria, porque queria. Lia, isso não tá dando certo. Aí eu falei, Bruna, liga pra Carol, fala com a Carol. Bruna, a gente precisa que esse podcast fique no ar. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E é muito emocionante, porque muitas coisas se levantaram, né? Contra. E a gente falou, não. A gente vamos permanecer, vamos orar. Jejum, oração, madrugada, tudo que tinha a gente fez. Quem sabe um dia a gente conte tudo o que aconteceu. Um dia, quem sabe. Mas eu falei, eu desisto, eu não vou mais levar esse projeto pra frente, adiante. E aí eu tava fazendo as contas, né? A gente já gravou mais de 30 episódios. A gente ficou aqui dentro desse estúdio mais de 30 semanas. Então, é muito mais, assim, e o que eu acho muito interessante é que toda segunda-feira eu sento aqui e Deus renova. Então, às vezes eu venho cansada da rotina do trabalho, não sei o que, você senta aqui, e a gente que monta o roteiro, tudo, Deus renova, toda semana. Então, estar aqui, terminando nesse episódio especial de Ano Novo, é lembrar, Deus cumpre aquilo que Ele promete. E se Ele coloca alguma coisa no nosso coração, Ele vai fazer acontecer. Só que às vezes não é no nosso tempo. Isso aconteceu muito rápido, porque eu falei, um podcast um dia, porque eles falavam, tinha rumores, né, de que ia ter o estúdio aqui, um dia de podcast, desde o ano passado estava sendo prometido, e a gente aguardando, não vai acontecer, nem menos de um mês, a gente teve que correr com o projeto, então acho que essa foi a maior lição que eu aprendi, quando o Senhor fala, Ele tem planos, propósitos, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, então para mim foi muito... É marcante, né? Significativo isso. E vocês veem, todo mundo sofre aqui, né? Comigo, no caso. E aí agora eu quero saber de vocês, o que vocês esperam. Mas antes, você que tá em casa, escreve pra gente no chat também qual foi a lição que você aprendeu aqui com a gente. Que a gente quer saber o que você aprendeu. E agora sim, o que vocês esperam pra 2024 pro podcast? O que vocês esperam? Muitas coisas, hein? Eu falei que a gente ficaria até 10 horas da noite falando aqui, né? O tanto de coisas. As expectativas são altas. Muito altas, mas eu acho que continuar trazendo esses convidados que a gente menos espera, eu acho que foi o que mais marcou e a gente deveria continuar fazendo porque todo mundo comenta, né? Todo mundo fala, gente, mas nunca imaginei essa pessoa no podcast, né? E eu tenho trabalhado muito em cima disso, eu acho, principalmente conosco, né? Você. Pra mim, eu acho que... conhecer mais as pessoas, conhecer a história de pessoas que são bem conhecidas, né? Que são, às vezes, pessoas que tem ali, são conhecidas nas redes sociais e tudo mais. E também das pessoas que são próximas a nós e que, às vezes, nós não teríamos oportunidade de conhecer. Eu lembro que uma vez a primeira vez que eu fui num acampamento trabalhar e não acampar, eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer ali? Como vai ser? Eu conversando com uma amiga, ela falou pra mim, deixe as pessoas saberem aquilo que Deus fez e faz na sua vida. Apenas deixe as pessoas saberem, converse. Então, para mim é muito precioso o vínculo que a gente cria aqui, sabe, com as pessoas, sabendo aquilo que Deus faz, através das coisas que Deus faz na vida, nas nossas vidas, nas vidas de quem senta aqui. Então, minha expectativa para 2024 é conhecer muito mais daquilo que Deus tem feito na vida do seu povo, na vida das mulheres, na vida das famílias, através do Ministério do Design, através de outros ministérios, aquilo que Deus tem feito. Para mim é muito precioso, é como se renovasse nossa esperança mesmo, né? Para continuar servindo a esse Deus maravilhoso em meio a esse mundo doido em que nós vivemos. Muito bom. Bom, eu espero que, assim, o nosso propósito de estar aqui é realmente alcançar muitas mulheres, né? É realmente fazer tudo para glorificar a Deus, para honrar ao Senhor. E o meu maior desejo é que o podcast, ele realmente esteja em muitas famílias, em muitos lares. Quando a gente recebe as mensagens, né, como a Carol já comentou aqui, a gente recebe mensagem de muitas pessoas. E quando a gente recebe uma mensagem com uma vida transformada, com um testemunho do que o Senhor fez depois de ouvir aquela palavra aqui no nosso
na nossa conversa. Isso é muito gratificante. E aí a gente fala, puxa, valeu a pena, Senhor. Né? Que seja uma vida naquele episódio, uma vida tocada, uma vida alcançada. A gente fala, puxa, tudo valeu a pena, Deus. E é isso que nos move, né? Esse amor por Deus, pelas almas. Então, o meu desejo para 2024 é realmente conhecer mais vidas transformadas, ouvir mais testemunhos, é conhecer mais pessoas. Então, a cada convidado, tem alguns aqui que a gente traz que eu não conhecia de fato. E aí eu começo a seguir no Instagram, começo a ter novos conteúdos para o meu dia a dia. E o Senhor vai nos edificando, né? Então, o meu maior desejo é ter novas experiências com Deus, conhecer mais do Senhor, aprender mais, amadurecer espiritualmente. Eu creio que esse é o nosso maior desejo e que realmente a gente sabe que tem muito trabalho e que assim seja até o Senhor voltar. Amém. Até que ele venha. Até que ele venha. Nós aceitamos, Senhor. A Bruna foi falando, eu lembrei, e tem uma nos feedbacks que a gente recebeu que eu quero trazer aqui, né? Eu acho que eu comentei só com a Bruna, não sei se comentei com todas as meninas, mas no dia de ação de graças, no culto aqui da igreja, uma irmã veio me procurar e ela disse assim, sabe que a gente não tem o costume de comer em família, mas hoje eu pus todo mundo na mesa e eu disse, todo mundo tem que trazer um motivo de gratidão. Porque o culto de ação de graça foi na quinta e ela assistiu o episódio na segunda. E ela disse que elas agradeceram, que elas choraram e ela veio me agradecer e ela falou, esse podcast tem transformado a minha casa, tem transformado a minha família. E às vezes é pra gente assim, a gente vem aqui, conversa, troca, e a gente não faz ideia do que isso causa na vida das pessoas, né? De que impacto que traz e de como as mulheres são abençoadas, edificadas. Tem uma moça que ela fez design comigo, ela falou assim, sabe que eu acho tão legal, porque eu conheço você, eu conheço a sua história, e agora eu vejo lá você conversando com outras pessoas e apresentando outras histórias pra gente. Então é muito significativo isso, e eu acho isso muito legal, porque é um projeto que é o que a gente quer, que transforme a vida das pessoas, que faça com que elas reflitam no que elas têm feito no dia a dia. Então, eu lembro que depois do episódio que o Lucas e a Mari vieram aqui, uma moça escreveu pra gente e disse, olha, eu negligenciava completamente o meu lar e agora eu preciso cuidar da minha casa. Porque eu tenho certeza que se eu começar a cuidar da minha casa, as coisas vão fluir aqui, porque eu deixo a minha casa de lado e vou viver minha vida. Então, eu acho que tem cumprido o propósito, né? E pra mim, o meu desejo é que você pegue esse link e mande pra... Esse é o meu desejo pra 2024. Que você pegue esse link e mande pra todo mundo milhões de vezes. Não porque eu quero que vocês divulguem o Mulher de Verdade. Eu não tenho nenhum interesse que vocês divulguem o podcast Mulher de Verdade. Mas é que eu quero que muitas outras famílias, muitas outras mulheres escutem as mensagens que a gente tem escutado e que sejam impactados por isso. Tem que ter um nome, tem que ter um logo, tem que ter uma plataforma para as pessoas assistirem isso, mas não é sobre o nome, não é sobre o logo e não é sobre a plataforma. É sobre as histórias que o Senhor está escrevendo na vida de pessoas. E quando a gente não compartilha, às vezes, um link, uma pregação, um versículo, alguma coisa que o Senhor tem falado ao nosso coração, a gente está deixando de abençoar a vida de uma outra pessoa. Eu lembro que eu acompanhei uma pessoa em sofrimento esse ano e o Espírito Santo falou, olha, mande esse versículo para ele. Eu falei, não vou mandar. Não mandei. E uma outra pessoa mandou. E no outro dia eu falei, eu queria ter te mandado esse versículo, mas eu fiquei meio assim. Mas você deveria ter mandado. Porque Deus nunca desperdiça. E você sabe que esse versículo aqui, outra pessoa me mandou ontem. O Senhor está querendo mesmo falar comigo através de Hebreus 4. Então a gente não pode desperdiçar. Se o Senhor toca, a gente tem que mandar, porque a gente não sabe como Deus vai usar. O que Deus vai fazer. Posso contar uma história bem rápida? Eu ia falar você falando disso. Posso contar uma história rápida? Sobre a minha mãe. Mãe é mãe, né, gente? E aí minha mãe divulga o podcast. E ela é fã. Pra igreja Beijo. dela. É a Malu. E ela divulga pras amigas e tal. E eu me lembro que um dia ela me mandou uma mensagem, aliás, várias mensagens de uma única moça que assistiu, foi o episódio da Nathalie Campos. E ela falou assim, olha que lindo isso. E começou a me mandar. E realmente, assim, essa moça, ela estava num momento de crise, de muito sofrimento, de muita angústia dentro do próprio lar, de muita dúvida.
de muita indecisão. E ela disse que após assistir o episódio, que o tema que foi abordado aqui falou diretamente ao coração dela, era para ela, e a dúvida que ela tinha, ela conseguiu entender que foi o Senhor quem respondeu. Então, com uma única vida que foi ali, então, tocada pelo Senhor, através do nosso bate-papo, isso é tremendo, assim, isso é lindo. Por isso que eu amo estar aqui, eu amo servir ao Senhor, porque eu creio em milagres, eu creio no propósito de Deus, eu creio em vidas transformadas, eu creio que... eu acho que o meu maior desejo é que as pessoas amem mais ao Senhor, né? Que através das nossas vidas, das nossas conversas, dos nossos dias aqui, que realmente as pessoas se aproximem e tenham esse desejo e sejam encorajadas de estarem próximas à palavra e ao Senhor. Engraçado que aquele episódio que eu fiz com a Gisele, acho que foi o primeiro episódio, né, que eu apareci. Não, foi o segundo. E a minha mãe mandou colocou lá no Instagram, colocou em todo lugar, né? Nossas mães, nossas fãs número 1. E aí eu recebi muitas mensagens de algumas mulheres da minha outra igreja. Me acompanharam crescer e falou: nossa, como é bom ver o que o Senhor tem feito na sua vida. Como você tem crescido espiritualmente. A gente te via tão pequenininha, né? Tão frágil. E o Senhor tem trabalhado na sua vida de forma grandiosa. E isso eu consigo ver claramente. E a segunda coisa foi no episódio de Ação de Graças. Nós estávamos o ano todo, né? Conversando, eu e meu marido. E ele falou assim: Lia, eu falei lá com o pessoal do escritório que nós vamos fazer um café da manhã de agradecimento. Ele falou: olha, eu não sei a religião de todo mundo, mas eu senti em fazer. Eu falei: vai lá, faça. Aí ele contratou, fez todo, né, lá. E depois todo mundo falou que era grato. Todo mundo tem a sua religião, né? Lá, nem todos são cristãos, mas todos participaram à mesa e foi muito importante para ele. Depois uma moça que trabalha com ele entrou em contato e falou: foi uma resposta de oração. Eu estava orando por um emprego há um tempo atrás e o Senhor me mostrou um local. Mas eu falei: Senhor, é só um sonho. E quando eu participei com vocês à mesa, o Senhor me relembrou isso. A promessa que Ele tinha me feito, que eu ia trabalhar em tal lugar, que o local teria tal cor e seria dessa forma. E ela falou assim que ela foi totalmente renovada por aquilo, que ela tinha uma vida assim, ela precisava muito ouvir aquilo do Senhor. E o Senhor foi ali com um gesto tão simples, né, que a gente pode fazer, de estar à mesa, que é uma das coisas que a gente pega bastante aqui no podcast, é estar à mesa. Então eu acho que foi isso muito que marcou as nossas vidas. Quantas pessoas estiveram à mesa conosco durante esse ano? Como foi marcante estar com essas pessoas, o comentário de vocês, no Instagram, no YouTube. É muito, muito, muito maravilhoso servir a um Deus que nos mantém tão conectadas por uma coisa tão simples, né? Uma coisa que todo mundo tem em casa, que é o que a gente tinha falado. Pode ser um patê, pode ser uma fruta, pode ser o que você tiver na sua casa, mas que você nos mantenha conectada no corpo de Cristo, né? Isso é muito importante. E agora, então, a última pergunta. E essa vocês têm que responder para ajudar a gente, por favor. Nós vamos expor aqui nosso... Quem vocês gostariam de ver aqui no podcast no ano que vem, 2024, daqui a algumas horas? Vamos lá, hein? Tem bastante gente. De forma objetiva pra ser rápida, né? Vamos lá. Eu gostaria de ver as esposas, os pastores da nossa igreja e as mulheres que trabalham à frente dos ministérios da nossa igreja. Conhecer um pouco mais da história, porque muitas vezes nós vemos elas lá na frente fazendo as coisas, mas não sabemos, não conhecemos. Nossa igreja é grande, né? Então é difícil conhecer todo mundo. Agora fica o convite ao vivo. Todo mundo tá vendo o convite. A gente já convidou pessoalmente, a gente sabe do tempo das agendas de vocês, mas quando vocês quiserem, a agenda tá aberta. É isso aí. Com certeza. E são mulheres que a gente vê, né, à frente de tantas coisas e fala: nossa, eu queria tanto saber, né, o que o Senhor fez, né? É muito importante, Esther. Olha, muito bom. Acho que uma pessoa que eu conheci na conferência da TPM, que eu até falei pra Carol: nossa, o Senhor falou, tudo que ela falou conectou comigo. Eu falei assim: agora explica o que é TPM pra quem tá assistindo a gente.
É um congresso que é pela Prisca. Sigam a Prisca, que é muito bom. Nossa, tudo Primeiro muito bom. episódio aqui. É, da Prisca. E foi muito maravilhoso porque foi sobre... Nossa, até esqueci. Peraí, ó. Sobre as mulheres, não é isso? Esqueci agora o nome. Teologia. Teologia para mulheres, TPM. É, por isso que a gente fala TPM, não é TPM de outra coisa, não. Isso, teologia para mulheres. Teologia para mulheres. E teve uma das mulheres que foi a Marília Funchal. Ela falou muito, assim, o que eu precisava ouvir. E eu falei, gente, todo mundo precisa ouvir isso. Não só nós que estamos aqui. Muita gente precisa ouvir isso. A Prisca já veio, então eu não posso falar da Prisca, porque ela... Mas ela pode voltar aqui para falar do livro dela de Efésios. Venha. E Marília, vem você também, a gente tá te esperando. E também a Cláudia Campos, né? A Cláudia de Campos. Ah, Claudinha, olha, a gente precisa acertar essas nossas agendas para você estar aqui. Nós queremos você aqui, hein, Claudinha? A gente fala e a Carol faz o convite, entendeu? A Carol faz o convite. Lógico, já. Aqui, ó, vai pôr nas hashtags aí, pessoal. Por favor, gente, nos ajudem. Vão lá no Instagram delas, perturbem elas lá para elas virem para nós. Viu? Podem falar. Pode. E você, Bru? Bom, eu tenho um casal queridinho que a gente já falou sobre eles durante esse ano, mas não deu certo ainda. Mas eu gostaria de ter aqui o Paulo Baruch e a sua esposa. Me responde, Rebeca Baruch. Me responde. Seria muito interessante. Eles têm uma história também bem bonita, né? E que poderia realmente abençoar as nossas vidas. E tem também a Elisângela, se eu não me engano, o nome dela. Gente, tô tentando lembrar o nome dela aqui, que eu tava até a esposa do pastor da Lapa? Isso. Rosângela, isso mesmo. A Rosângela, eu estive num acampamento de mulheres esse ano e ela foi a preletora. E foram palestras maravilhosas. Ainda não deu certo, Rosângela, a gente te espera aqui. Venha. Em 2024, será muito bem-vinda. Ela é uma bênção mesmo. Vamos postar essa parte lá no Instagram e marcar todas elas, viu? Ó, quem sabe, né? Quem sabe, vai dar certo, né? Vai que... Olha, quem eu quero ver aqui ano que vem... Eu quero muito, assim, do fundo do meu coração, eu quero demais trazer o Nicolas Ferreira aqui. Não o deputado, o Nicolas, porque eu acho que ele dá um testemunho cristão muito tremendo, assim. Ele tem uma convicção muito grande do que o Senhor chamou ele para fazer, e ele luta por isso, ele vai avante, ele ora, ele convoca outras pessoas para orarem por ele, para estarem com ele, e ele defende mesmo a fé que ele tem. E eu acho isso muito admirável. E eu queria poder ouvir mais daquilo que o Senhor fez, da trajetória, de como que começou, quando o Senhor o chamou, como ele começou a se preparar. Porque muitas vezes a gente só encara a nossa vida de uma maneira dentro da igreja, né? Do ambiente, fora das portas da igreja. A gente não precisa fazer nada. No nosso trabalho a gente não precisa dar bom testemunho. A gente não precisa ser o melhor na nossa área. Não para ganhar dinheiro, mas para sermos quem o Senhor nos chamou para ser. Então ele me inspira muito nesse sentido. Outra pessoa que eu quero muito estar aqui, agora eu vou falar com você, pastor Arival. Eu quero que o pastor venha aqui pra gente bater um papo, pra gente conversar. Eu quero muito que o pastor Arival venha aqui. E eu quero muito que todos os pastores da nossa igreja venham aqui. Pastor Nilson, pastor Samuel. Os dois, né? Dois, Samuel 1, Samuel 2. Domingos. Pra gente ouvir um pouco do que o senhor tem feito na vida, né? Na história. Pastor Hernandes também, né? Esse daí nem se fala, né? Pastor Hernandes. E olha, Gerê, vem você também. Que intimidade. Não é? Pastor Jeremias, que chama Gerê, não é? Gerê. Ia ser muito legal. É. A gente brinca assim, mas a gente quer que o senhor traga pessoas que tenham histórias com Jesus para compartilhar com a gente, para que cada vez mais a gente ame a Jesus e querer estar mais perto de Jesus, mais próximo do Senhor Jesus. E aí, para terminar, bem rápido. Ixi, quando ela fala bem rápido. Tem que ser bem rápido e bem objetivo. Porque todo ano a gente precisa ter. Lembra que a gente fez um potinho de gratidão e trouxe a gente para lembrar? A gente precisa ter metas, gente. E todo final de ano a gente faz alguns compromissos, a gente faz alguns acertos. E eu não queria terminar esse ano de 2023, no Mulher de Verdade, sem desafiar a nós e desafiar você a ter pelo menos uma meta para que você conheça mais o Senhor, para que você esteja mais perto do Senhor. Então eu quero que aqui uma meta para 2024 para a gente conhecer mais a Deus. Esse foi o mais difícil pra mim. Pra vocês também?
traçar metas é muito difícil, mas eu falei para as meninas, essa meta já está há anos no meu caderno, mas eu preciso tirar ela do papel, que é ler a Bíblia completíssima. Porque é muito importante que a gente conhece algumas coisas soltas, né? Mas é importante a gente entender. E meu marido me deu de presente para ler a Bíblia cronológica, olha só. É legal, ela em ordem É cronológica, legal. já li. É importante porque a gente também tem que, né, conhecer não só os que a gente já conhece, mas conhecer a ordem real mesmo. Eu acho que essa é a minha primeira meta. A minha segunda meta é me dedicar ainda mais às coisas do Senhor. Eu preciso colocar as coisas do Senhor em ordem total. Às vezes a gente coloca as coisas do Senhor na nossa agenda, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer isso. Não, mas que as coisas do Senhor sejam em primeiro lugar. Boa. A minha, ler 2 livros por mês. Ó, é verdade, de livro. Isso. A gente comprou um monte, a Bruna falou, você foi lá na livraria, comprou 8 livros, quero ver você ler. Esse ano, uhul! Nossa, gente, eu preciso. Metas. Carol, Vai bateu pro- sua beta esse ano de leitura de livro? Graças a Deus, né? Conta para nós, Carol, quantos livros? 48. Meu Deus, eu não li nenhum, Jesus. Cada ano, Nenhum. Santo Espírito Metade. de Deus Uma metade. transforma a vida desse ser. Não, mas peraí, você leu a Bíblia? Pelo menos um livro da Bíblia inteiro? Não, li. Tá, pelo Li menos um sim. livro. Então já leu um livro. Já leu um livro? Não, eu tô falando assim, tipo, os livros que a gente compra. É porque eu acabo lendo... Eu tô fazendo igual a Carol. Olha, a Carol tá me levando pro mau caminho. Que eu começo a abrir um monte de livro, eu começo a ler aos poucos, aí eu nunca termino. Não, mas ela tá dizendo que eu não termino os livros. Você tá vendo, né? Que ela Não, tá dizendo você- em rede nacional que eu não termino. Eu termino. Termino assim, eu que não termino. Vocês duas. Vai, Carol. Ih. Quer terminar? A minha meta todo ano é ler a Bíblia inteira. Eu tô pensando, né, em ler a Bíblia 365, porque ela divide em pequenas porções, cada dia você lê um pouquinho, então eu acho muito legal. E eu quero voltar a decorar versículos. Antes eu tinha a meta de decorar um versículo por mês, parei. Em 2024 eu quero decorar um versículo por mês, pelo menos. Boa. Porque é muito importante a gente ter a palavra na memória, assim, na mente, né? Acho legal a gente trazer até isso pra nós, né, aqui. Pra gente começar, né, Um por mês, assim. Eu vejo como o que eu gravei, tá gravado no coração mesmo. E como eu preciso buscar mais isso. Não vou aumentar a meta de 48 livros. É muita coisa, são 4 livros por mês. Mas fui muito abençoada com todas as leituras que eu fiz. E eu quero me aprofundar no conhecimento das escrituras mesmo. Se o Senhor me permitir, em 2024, a minha meta é aprender hebraico. Vamos ver, né? Ó. Olha. Nossa, a minha meta tá tão baixa pra dela, né? Não? Calma, cada um tá num estágio da vida. Não é uma competição. Cada um no estágio da vida, vivendo isso aquilo que você aí. tem proposto. Ai, gente, eu também. Para 2024, eu quero ler a Bíblia inteira. E a gente tem várias metas, né? Algumas não cumpridas dos anos anteriores, mas assim, pensando que também foi um dos temas recentes que a gente conversou, não só pensar na parte intelectual, né? Na parte espiritual, mas também no corpo físico. Então, esse ano eu consegui. Uma das metas era a rotina de exercício físico. Deu certo. Tô terminando o ano indo, mas eu preciso melhorar meus hábitos com a alimentação. Boa. Né? Essa parte de ser mais saudável, pensando em bem-estar. Então, ainda mais com a nossa rotina, né? Que é toda... E aprender um novo idioma... por conta do meu trabalho também, aí da minha vida profissional. Então, ano que vem, a minha meta é aprender espanhol. Hablas espanhol? Eu preciso assumir alguns países da América Latina, então... Olha, se o Senhor me aleluia. colocou aqui. Aí sim. A Esther, eu acho também que uma das coisas que nós temos também que colocar é sobre a questão das nossas famílias. Ter mais tempo de qualidade, né? A mesa com a nossa família, que foi nosso lema, assim, a gente fala em todo podcast. Ter um tempo de qualidade na mesa. A mesa, né? Porque, assim, às vezes a gente senta, compra ali o iFood, come rapidinho. Não, vamos conversar. Como foi seu dia? E aí, como foi? O que a gente pode fazer pra melhorar amanhã, né? Eu acho que a gente deve pensar muito nisso também. Pensar não só no corpo, no intelectual, mas também no quem tá com a gente todos os dias, Os né? relacionamentos, né? Sim. E agora, pra terminar, mas não foca, hein, Matheus? Porque não vamos fazer propaganda de graça pra ninguém. Então, agora você tira da específica aí, pra não fazer propaganda. Eu trouxe um presente pra cada uma de vocês. Pra agradecer
participação de vocês este Assim, ano. ó, que não o aparece a Senhor marca. renove as forças, que Ele ajude. delícia. Se aparecer Jesus. Muito. Não tá aparecendo. A Bruna deixa do lado de cá. Muito obrigada. Deus abençoe, que vocês continuem se dedicando ao Senhor e a esse Amém. projeto. E você que assiste a gente espera você aqui em 2024. Que seja um ano de muito crescimento, de muito aperfeiçoamento, que nós possamos aprender mais do Senhor juntas. Nós estamos muito felizes que você tenha acompanhado a gente em 2023. Então é isso, né? Que Deus as abençoe. Um feliz ano novo com o Senhor. Esperamos vocês aqui realmente em 2024. Muito obrigada por toda a participação. Siga a gente lá no Instagram. É muito gostoso ver novas pessoas, novas mulheres ali. Todas com um único propósito, né? Com o mesmo foco. Então, feliz ano novo para todas vocês e até a próxima semana. Um beijo, meninas. Beijo. Tchau, tchau. Feliz ano novo.